Shalom, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma sexta-feira muito abençoada, que a presença do Espírito Santo seja com você. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove as tuas forças, que a sua casa esteja debaixo da graça, da proteção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Me permita fazer uma oração nessa manhã. Eu quero trazer um texto, quero trazer uma palavra com você. Você que vai estar entrando aqui, você que vai estar participando, você que deseja deixar um pedido de oração também depois, você pode deixar, tá bom? Não esqueça de compartilhar essas lives para outras pessoas também serem abençoadas e tocadas pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Jesus, Tu és tudo aquilo que eu desejo, Tu és tudo aquilo que eu anseio. Jesus, Tu és tudo aquilo que mais importa, Senhor, na minha vida. Quero declarar, Senhor, que todas as pessoas que passarem por aqui, Senhor, que ouvirem agora, depois ou em qualquer momento, venham sentir o toque da Tua presença. Que todos venham entender que o Teu amor não falha, que o Teu amor não muda, que o Teu amor, Senhor, nos segue, que o Teu amor nos liberta, Jesus, que o Teu amor nos dá uma nova chance. Na autoridade do Teu nome, peço cura, Senhor, sobre todas as pessoas que estão assistindo nesta manhã. Peço, Senhor, libertação para aqueles que estão cativos. Peço uma graça, uma paz, uma alegria nos corações que estão deprimidos, aquele que está com ansiedade, aquele que está pensando em desistir, que receba do Teu abraço. Que esta casa, que este carro, que esta empresa sejam cheios da Tua glória, do Teu poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Oi, Grace, como é que está, minha irmã? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a Juju. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a Luquinha também. Gente, tem um texto aqui para trazer para você. O texto está no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 16. É uma parábola que Jesus ensina a respeito do servo, a respeito do administrador infiel. Eu gostaria de trazer essa mensagem para você, mas eu gostaria de apenas ler aqui o versículo 8. O versículo 8 vai dizer assim: E levou aquele senhor o injusto mordomo para ver procedimento prudente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que na sua geração, do que os filhos da luz. Vou repetir de novo para você. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Agora ficou melhor a leitura, né? Então, queridos, parece até estranho, né? Jesus mencionar uma parábola dizendo que um homem que foi astuto, que estava enganando o seu Senhor. Jesus chama ele de prudente, mas nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui. A Bíblia vai ensinar que Jesus ele está falando a respeito de uma parábola, a respeito de homens e mulheres que têm o seu coração no dinheiro. E ele fala que um senhor tinha um mordomo, um administrador dos seus bens, da sua fazenda. E esse homem começou a defraudar o seu senhor. Ele começou a administrar mal os recursos daquela casa. Então, seu senhor descobre e manda chamar aquele homem e fala assim: o seguinte, eu estou sabendo que você está administrando mal os recursos da minha casa, então eu quero que você faça um levantamento e que você vai ter que prestar contas. E quando a Bíblia diz que ele entende que ao prestar contas ele ia perder o seu trabalho, ele pensou assim: eu vou perder meu emprego, vou ficar desempregado, então eu preciso de uma estratégia aqui, porque eu não tenho força para cavar buracos e também eu tenho muita vergonha de pedir esmolas, então eu preciso fazer algo que venha garantir o meu futuro. Então ele começa a receber as pessoas que deviam para aquele senhor, e as pessoas que chegavam, ele perguntava: quanto é que você está devendo para o dono da fazenda, para o senhor? E uns disseram: eu devo 100 potes de óleo. E daí ele disse: então escreve aqui que você deve apenas 50. Ou seja, ele tirou metade daquilo que a pessoa realmente devia, né? Ele baixou o sarrafo, ele alargou a porta para que aquela pessoa se sentisse, de uma certa forma, se sentisse ligada a ele, né? Por ele fazer aquilo. O outro disse: eu devo 100 tonéis de trigo. Então, escreve aqui 80. E moral da história, no versículo 8, então, Jesus vai dizer que
que o senhor daquele lugar, ao ver essa atitude, né, ao descobrir essa atitude, ele louvou aquele homem. Ele usa uma expressão, né? Porque os filhos das trevas, os filhos desse mundo, eles são mais astutos com os seus do que os filhos da luz. Esses dias o Senhor tem falado comigo a respeito de performance, de performar, né? de executar algo, de fazer algo. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso, né, queridos? E quando nós fazemos algo, porque performance, né, na verdade, ela não é uma coisa negativa. Todos aqueles que são chamados por Deus e capacitados por Deus, eles têm uma habilidade de fazer coisas extraordinárias. Você que está aqui nessa manhã, você pode ter certeza, talvez você tenha pensado, eu não sou bom com nada, eu não sei fazer algumas coisas, e talvez você se preocupa, você se acha insuficiente. Mas quando nós colocamos o nosso coração no Senhor Jesus, nós entendemos que só nele nós temos a graça de fazer coisas extraordinárias. É justamente na simplicidade de um coração de um homem, de uma mulher, que surge as performances mais impressionantes que podem impactar pessoas. Mas cada vez que um homem e uma mulher eles traçam e eles performam para agradar pessoas, para mostrar que eles são bons para pessoas ou apenas para resultado próprio, isso é negativo aos olhos de Deus. Toda a habilidade que o Senhor Jesus nos deu foi para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, seja a sua inteligência, seja a sua beleza, seja a sua altura, seja, sei lá, querido, seja que você é bom com números, você é bom com esporte, toda performance que o Senhor nos dá é dada, elaborada dentro de nós pelo Espírito Santo para que nós venhamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Então o que esse homem faz? Ele tem uma performance, né, negativa, mas aquilo de uma certa forma fez com que até o senhor dele ficasse impressionado. Ele, por mais que ele fosse um administrador que estava administrando e roubando do seu senhor, ele era um homem bom com números. Então assim, ele começa a quitar algumas dívidas de algumas pessoas para que essas pessoas tivessem uma aliança. E quando ele ficasse desempregado, essas pessoas que ele tinha uma aliança provavelmente poderiam contratar ele. Mas, queridos, será que vale a pena? Será que vale a pena nós baixarmos o sarrafo, o bastão de coisas ao redor das nossas vidas? Ou será que vale a pena nós levantarmos demais? Sempre existe uma medida certa diante de Deus, sempre existe uma medida honesta diante de Deus, no qual nós devemos nos comportar. A Bíblia vai dizer então que ele é chamado de astuto. Ele fala que os filhos das trevas, os filhos desse mundo, são mais hábeis, são mais astutos. E algumas expressões vai dizer até mais prudentes com os da sua geração, ou seja, aqueles que estão no mundo vão falar a linguagem do mundo, queridos. Então talvez para você que crê no Senhor Jesus, que quer viver uma vida correta, que quer, né? Você que talvez já foi lesado por alguém e você procura fazer as coisas certas, né? E talvez você pense assim, mas como é que tal determinada pessoa parece que ela não sente remorso? Ela ainda passa pela gente. Eu quero dizer que todos nós aqui passamos por situações difíceis. Eu também já fiquei devendo, queridos. E no tempo certo Deus me trouxe a graça, sentei com as pessoas que eu estava devendo, acertei as situações que precisavam acertar. E graças a Deus por isso, mas tem pessoas que realmente elas se comportam como filhos das trevas que não estão preocupados em acertar o seu caráter, a sua visão. E para o mundo é normal isso. No mundo se tornou normal. Mas para nós que somos de Jesus, isso não pode ser normal. Então a minha oração nessa manhã é que o Senhor traga muita graça sobre você, que o Senhor abençoe muito a sua casa, que você acerte muitas arestas. A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais astutos, mais hábeis. Eu vou usar uma expressão brasileira aqui, mais malandros do que os da luz, porque eles falam a mesma linguagem do mundo. Mas nós, queridos, nós não fomos chamados para sermos astutos. Nós fomos chamados para sermos obedientes.
E o problema é que muitas vezes nós, que nos julgamos ser da luz, nós julgamos os outros, ou nós julgamos nós mesmos, os próprios da própria casa. Porque talvez um irmão passou uma situação difícil, em vez de eu amar esse irmão, respeitar esse irmão, cuidar desse irmão, ajudar esse irmão, sair, eu sou o primeiro a julgar, eu sou o primeiro a fechar a porta do reino, eu sou o primeiro a fechar a porta da igreja, eu sou o primeiro a virar as costas para esse irmão. Notem que os das trevas, eles falavam a mesma linguagem. Nós da luz, é nós que temos que falar a mesma linguagem. A Bíblia vai contar a história do filho do rei Davi, Absalão. Absalão, um cara muito promissor, tinha tudo para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que por causa do pecado de Davi, Absalão, acontece algumas coisas na família, o próprio Absalão acaba matando um irmão dele, porque o irmão também havia abusado da sua própria irmã, daí dá um problema na família de Davi. Esse Absalão, ele tem que sair da cidade, ficar um tempo fora, e quando Absalão volta, ele volta com a cabeça de querer o trono do próprio pai. E a Bíblia diz no capítulo 15 do livro de 2 Samuel que ele se coloca à porta da cidade. Todas as pessoas que passavam ali, ele conversava com essas pessoas, ele fazia proposta para essas pessoas. Ele disse: é o seguinte, vocês são muito... o negócio de vocês pode prosperar, mas vocês precisam de alguém como eu que vá levar vocês à frente. E ele se colocava como juiz dessas pessoas, né? E se alguma pessoa, ele sendo um príncipe, algumas pessoas se dobravam, né, para se render a ele, né, para mostrar devoção a ele, e ele não deixava essas pessoas se dobrarem, não. Ele levantava as pessoas e ele beijava na mão das pessoas. Então, de uma certa forma, ele foi muito astuto, ele foi ganhando o coração do povo dessa forma. Depois ele volta para Hebrom, e depois de Hebrom ele manda com que as pessoas saiam anunciando que ele tinha se tornado rei de Hebrom. E ali ele levanta uma grande rebelião contra o seu pai, Davi. O resto da história você sabe, né? Ele assume o trono, Davi é expulso do trono, depois esse próprio Absalão ele vem morrer por causa dos seus próprios pecados, das suas ações, e Davi depois ele retorna para o trono. Esta habilidade, muitas vezes, de nós falarmos o que as pessoas querem ouvir. Queridos, o Evangelho não foi feito para falarmos o que as pessoas querem ouvir. Hoje na Igreja Lugar nós temos ali aproximadamente... Passam 300 pessoas ali, né? Mas digamos que nós temos 150 pessoas que estão sempre ali. Se eu quisesse encher a Igreja Lugar e depois de um ano tivesse 1000 pessoas ali falando o que elas querem ouvir, se eu fosse um Absalão, se eu fosse um homem como esse homem das trevas ali, né? Que falava a linguagem das trevas, é muito fácil hoje encher, queridos. É muito fácil fazer uma performance para falar no coração de pessoas, para que pessoas cheguem ali apenas para receber aquilo que elas querem. Mas na verdade o Evangelho não foi feito e não existe para agradar as pessoas e falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O Evangelho foi feito para salvar pessoas, para falar a respeito do amor de Jesus, para falar que nós somos pecadores, para falar que todos nós somos devedores. E quer saber de uma coisa, queridos? De uma certa forma, todos nós já fomos um pouco de Absalão. De uma certa forma, todos nós já fomos esse administrador infiel que estava fazendo as coisas de qualquer jeito, e quando viu que poderia perder, a gente tentou negociar, a gente tentou afagar o coração, o ego de algumas pessoas para que essas pessoas ficassem do nosso lado. Queridos, eu quero ficar do lado de Jesus. Eu quero que você entenda isso, que não existe lugar melhor do que ficar ao lado de Jesus. E algumas vezes talvez pessoas vão se afastar de você. Pessoas vão fechar as portas para você, porque você não falou aquilo que ela queria ouvir, aquilo que o coração dela desejava, aquilo que a alma desejava. Mas se você falar, queridos, a respeito de Jesus, da grandeza de Jesus, do perdão, do amor de Jesus, da graça do reino de Deus, você pode ter certeza, por mais que muitas portas venham se fechar, mas um coração, quando é iluminado pela verdade do Senhor Jesus, ele se abre para a vida eterna. A Bíblia vai falar tanto no livro de Tiago, tanto com alguns relatos no Antigo Testamento, quando um homem ou uma mulher conseguem converter o seu amigo, conseguem converter um pecador dos seus pecados através da palavra de Deus e do Evangelho, esse através do Evangelho da graça, ele apagou uma multidão de pecados. Então, queridos, nós vivemos em um tempo onde as performances estão em todos os lugares. Nós vemos seminários, nós vemos congressos,
nós vemos conferências que não são mais feitas para Deus, para falar de Deus, são feitas para falar das necessidades dos homens, são feitas para dizer assim, você devia muito, mas eu vou dar um jeito de pagar metade da tua dívida e você, só para você dar uma... Não é assim, queridos. Até porque nós não podemos pagar a metade da dívida, porque Jesus já pagou a dívida inteira. É Jesus que paga a dívida, é Jesus que morreu naquela cruz. É Jesus que disse que nós devemos passar pela porta estreita. Nós não podemos alargar a porta de ninguém. Nós não podemos alargar a porta das pessoas para que as pessoas venham para a minha igreja, para que as pessoas gostem mais do meu pastor, para que as pessoas sejam evangélicas. Eu não posso alargar a porta para ninguém, queridos. E também não posso também fechar a porta para ninguém também. Mas eu devo mostrar o caminho. Eu devo mostrar o caminho estreito. A porta não alarga. Eu devo ser fiel à graça, eu devo ser fiel àquilo que Jesus ensina. E daí nós vamos ver uma vida tranquila, muito tranquila. Quero declarar nessa manhã, queridos, que você não foi chamado nem para baixar e nem para subir. O problema, queridos, é ou nós baixamos demais, né? E daí a pessoa não dá valor para aquilo que você fez. Ou também nós sempre queremos executar algo muito grande para que as pessoas olhem, nossa, olha como ele é inteligente, olha como essa mulher é abençoada. E algumas vezes a gente levanta o bastão muito alto, sabe? Daí fica uma questão da nossa performance, ela fica muito alta e nós não conseguimos manter sempre. Queridos, nunca eleve nada além das tuas forças, ou nunca diminua algo para que fique mais fácil para as outras pessoas. Por isso que os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, queridos. Ele diz assim, se alguém te pediu para andar 1 milha, vai 2. Se alguém te ofereceu se alguém te feriu na face direita, dá a esquerda também. Se alguém te pedir a capa, também dá a túnica. Ou seja, essa capacidade de um pouco a mais é a graça. O problema é quando nós queremos ir demais, e não para glorificar Jesus, mas para satisfazer o ego humano. E talvez hoje uma das coisas que mais destrói ministérios, o que mais traz tristeza no coração de pessoas, que faz pessoas desistirem, sair, é uma palavrinha chamada ingratidão. Não adianta, queridos, você pode fazer tudo, você pode fazer de tudo pelas pessoas, pelos homens, para que eles gostem de você. Mas cedo ou mais tarde não vai ser suficiente. Mas cedo ou mais tarde você não vai estar ali. Eu falo para todos os nossos discípulos, né? Quando a gente senta e a pessoa diz assim, pastor, gostaria de caminhar mais perto de vocês, gostaria de estar junto, gostaria de estar junto nesse discipulado de Jesus com vocês. E quem está aqui na live, que provavelmente eu já devo ter falado isso, eu sempre falo a mesma coisa. Queridos, tudo bem, você quer caminhar conosco, vamos caminhar junto, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero já te dizer de antemão, mais cedo ou mais tarde eu vou te decepcionar. Eu falo para todo mundo, porque é verdade, queridos. Porque não adianta eu me esforçar, não adianta eu tentar baixar o teu fardo, porque Jesus, ele diz que o fardo é dele, o jugo é dele. E ele diz, aprendei de mim que sou manso de coração. E nós temos falado a uma geração, esse é o problema, que nós temos a pregação moderna tem criado uma geração de pessoas ingratas, porque acham que são dignas de todas as coisas. Nós não somos dignos de nada, embora o Senhor tenha nos abençoado grandemente. Queridos, eu sou um homem devedor, e eu quero que você que quer ser um discípulo do Senhor Jesus, eu quero que você mergulhe nisso, entenda que esse é o verdadeiro Evangelho. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Eu não vou te dizer que foi centenas de vezes, mas muitas dezenas de vezes eu já li todo o Evangelho de Lucas, e pela primeira vez eu me atentei a uma coisa. Eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte de Mateus 5 a 7, né? Até a Igreja do Lugar, o método de ensino da Igreja do Lugar, as fontes, nós sempre pedimos para que a liderança ensine o Sermão do Monte, porque ali está a doutrina de Jesus, ali estão os ensinamentos de Jesus. A base do Evangelho é o Sermão do Monte. Eu estou lendo mais uma vez, né, o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas, se você olhar, ele em todo ponto, ele é o Sermão do Monte inteiro. Você vai vendo falar que nós somos a luz do mundo, ele vai falar que nós somos o sal da terra, ele fala de perdão, e você vai ver muito claro que Lucas, o médico, o doutor Lucas, ele escreve, e Lucas,
ele não caminhou com Jesus, ele não era um apóstolo, ele foi um discípulo depois, que se converteu depois, provavelmente um discípulo que se converteu ouvindo Paulo, ele foi um discípulo que se converteu ouvindo também Pedro, ouvindo os apóstolos, e ele pega justamente, ele escreve o livro de Lucas, queridos, com uma habilidade incrível de trazer os relatos de como se fosse um documento que ficaria. Então, assim, é maravilhoso quando você vê essa parábola sendo contada, e daí nós precisamos ter esse entendimento, né? Então, queridos, é isso. Eu estou trazendo um pouco da palavra que domingo eu vou estar ministrando, quero estar pregando a respeito da performance da igreja. Então, assim, a performance, necessariamente, ela não é ruim. Todos nós somos chamados, porque o que é performance? A performance é um alto nível de nós fazemos algo para Deus. Nós fazemos algo em alto nível, algo que realmente expresse a glória dele, né? O problema é quando nós tentamos performar, né, para que pessoas, por causa de pessoas, para que a gente venha a ser reconhecido, né? E daí isso não é mais performance, isso é entretenimento. O entretenimento é para pessoas. Uma performance sadia é aquele que faz por amor, faz por louvor, faz por ação de graça, faz com toda a força e vai aprendendo e o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo, né? Por exemplo, a gente algumas vezes fala mal dos coaches, né? É claro que eu não sou favorável a um coach pregar o evangelho de uma forma coach. Eu não sou realmente, porque o evangelho não foi, o evangelho é paulada, o evangelho é corte, o evangelho é poda, o evangelho é choro, o evangelho é cara no pó, é reconhecimento, né? Mas os coaches trabalham muito bem isso, né, de fazer com que as pessoas extraiam o seu melhor, de fazer. E assim, eu também não sou contra que alguém tenha um coach, né, em para aprender a falar melhor, para aprender a cantar melhor, né, para aprender algumas outras coisas, sim, queridos. Mas assim, nós temos, eu ia usar uma expressão aqui, mas o Espírito Santo já falou comigo para não usar essa expressão. Eu ia usar uma expressão errada, assim, nós já temos o Espírito Santo é como se fosse um coach, mas ele não é um coach, ele está muito acima de qualquer coisa. E é maravilhoso, né, que quando vai falar alguma coisa, o Espírito Santo já fala que eu não falo besteira. O Espírito Santo, ele não é coach, não, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, tá bom? É muito acima do que qualquer coach, tá? Mas que o Senhor te ajude a executar as coisas, que nós venhamos ser os filhos da luz, né? Que nós não venhamos usar os mesmos comportamentos dos filhos das trevas, que são mais hábeis do que nós, mas que nós venhamos ter uma linguagem onde os irmãos venham reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas e saber que tudo que nós fazemos é para Ele, para a honra e glória dEle. Amém, povo de Deus. Bastante gente aí passando aí pela live, né? Glória a Deus aí pela vida de vocês, em nome de Jesus. Grace, você foi a primeira a entrar na live hoje, que Deus abençoe a sua vida. Sempre tenho orado para que as primeiras pessoas que entram na live consigam ficar até o final e que Deus derrame uma bênção aí sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Nós temos a G-Rock. A G-Rock é a Jéssica Rock, é isso? Gente, tem algumas fotinhas. Gente, tem algumas pessoas que eu falo que eu acho que é uma pessoa e é outra pessoa. Tá bom? Deus abençoe a dona Vilma, Deus abençoe Mateus, Deus abençoe você, a Paloma, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe você, Suelen. A Suelen é uma que eu tava me confundindo. Eu achava, Suelen, você é irmã do Cainã, né? É isso? Que você vai se batizar agora, né? Eu achava que você é uma outra irmã lá de Capivari de Baixo, mas você mora aqui na Forquilinha, é isso, né, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida, Suelen. É dia 12, né? Dia 13, né? O seu batismo, né? No sábado, parece que é, né? Deixar um abraço para Jusilane também, glória a Deus. Deixar um abraço aqui também para Gis Vianã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Laís também está por aí. A Gis Vianã, não sei se é a Leninha, mas um abraço para você, um abraço para a Laís, para as meninas aí da ótica também, horário de Natal, né, Laís? Que Deus abençoe, que feliz ontem com a fraternização da fonte aí, Laís, com o pessoal.
Vanessa, Kainan, já estamos com saudade de vocês. Está na hora de vocês voltar do Maranhão, gente. Não, aproveitem bastante aí com família, com pode. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Kathleen também, Deus abençoe. A nossa irmã Marcelane também. Marcelane, Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe o pessoal de São José dos Pinhais. No nome poderoso de Jesus. A Cassi também, tá? Cassi tá viajando, Cassi, já? Que Deus abençoe você, Cassi, aí na viagem. Não sei se você está com a Lara na viagem, não sei como é que tá aí. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Se estiver com a Lara, deixa um abração para ela, tá, Cassi? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gilmar Stano também. Glória a Deus. Glória a Deus. Fábio também entrou. Fábio, Deus te abençoe, Fábio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, gente. Essas próximas semanas a gente tem alguns batismos. Amanhã a Fernanda vai estar se batizando aqui no Balneário Rincão. Nós estaremos ali batizando ela para a honra e glória do nome de Jesus. Sexta-feira que vem nós temos um outro batismo de uma adolescente também, que ela está fazendo 12 anos e alguns anos atrás ela sonhou que ela se batizava no dia 12 de dezembro, gente. E daí ela sonhou e guardou essa data e a gente vai fazer esse batismo também com ela no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro é a Bia, filha do Raul e da Sabrina, né? E daí a gente já está se organizando para fazer agora na segunda. Depois daí também tem a Suelen também, que é pelo Geração de Marias, vai estar se batizando também, né? Nessa semana do dia 12 e 13 ali também. Na segunda semana de janeiro nós teremos mais uns 10 irmãos aqui da igreja que vão estar se batizando também. E é isso, gente, é povoar o céu, é fazer discípulos para Jesus, é ensinar o verdadeiro evangelho, é proclamar a cura, proclamar a libertação, a salvação, tá bom? A Cássia está dizendo que não está viajando, é porque eu vi umas fotinhos tuas ali, Cássia. Mas daqui a pouco você vai viajar, irmão, você vai descansar também. Deus abençoe você, Luquinha, Cássia, fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, amém, Su, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tá trazendo, né, Su? O Senhor tá trazendo vocês pro reino dele, tá? Eu acredito que o Senhor tem uma grande obra na tua família, na tua casa, Su. Eu acredito nisso, tá? O Kainan já conversou um pouquinho comigo. E louvado seja o nome do Senhor. Mergulha mesmo, ame a Jesus com todas as tuas forças. Espero qualquer dia desses a tua família aqui fazer uma visita aqui na igreja do lugar. Gente, convido vocês a estarem conosco. Domingo, nosso culto às 19 horas. Eu sei que é correria de Natal, muita gente trabalhando, horário de Natal, mas quero estar ministrando a respeito de performar, né? Do que é uma performance sadia, tá? Diante de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai Todo-Poderoso, eu oro por todos que estão aqui. Eu coloco a vida desses irmãos que entraram nessa live, que estão entrando agora, a vida da Carla, a vida de todos os outros irmãos que passam por aqui. Oramos, Senhor. Oramos para que nós venhamos sempre entender o que o Senhor quer para nós. Que nós não venhamos fazer para agradar pessoas segundo a nossa vontade. Que nós venhamos entender, Jesus, que toda obra que é feita através das nossas vidas é para glorificar o Teu nome. Me perdoa como pastor todas as vezes que eu não entendi, todas as vezes que eu deixei a ansiedade tomar o meu coração e de uma certa forma me preocupei mais, Senhor, com a criação do que com o Criador. Eu oro, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam renovadas aqui nessa manhã na autoridade poderosa do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Mateus está pedindo uma oração aqui. Pastor, queria pedir oração pelo retorno das meninas de Geração de Marias. Amém. As meninas estão voltando, elas estão em missão no Maranhão. Lá ministraram um final de semana lá, né? Estão dando uma descansada. Eu gostaria que todos nós orássemos então aí para o pessoal do Geração de Marias que está voltando. Né? Está o Kainan, está a Vanessa, está a Paloma, está a Blanca também. Pai Todo-Poderoso, nós oramos por eles, oramos para que a viagem corra tudo bem, oramos para que o Senhor traga eles em segurança, nós oramos, Senhor, para que
eles cheguem aqui, Senhor, com as suas aljavas esvaziadas, de ter lançado as flechas no lugar certo. E à medida que eles estão voltando, o Senhor vai colocando novas flechas. O Senhor vai trazendo saúde, o Senhor vai trazendo cura. Tenho certeza que esses dias foram dias de curas, não apenas para aquelas mulheres, mas também para essas famílias que saíram representando a geração de Marias, representando a igreja, o lugar, como ministério, como missão, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que muitos testemunhos venham e aconteçam para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, graças a Deus. Gente, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Tô terminando de ler esse livro aqui, ó. Da nossa irmã Jadna. A nossa irmã membro aqui da igreja aqui. Gente, pensa num livro top, tá? Já chorei várias vezes lendo assim, recomeços, tá? Tem ali na igreja, na livraria da igreja, quando você vier aqui, compra. Quem não tem ainda, compra, aqueles vale a pena, tá? Eu sou meio chato para livro, assim, mas é uma história muito emocionante, né? Tem situações tristes, mas tem muito uma questão de resiliência, de acreditar em Jesus, tá? Então, assim, tem me abençoado muito esse livro aqui nesses últimos dias. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta, tá bom? E quem puder compartilha essa live aí para outras pessoas em nome de Jesus. A gente tem alcançado muita gente, tem muita gente chegado até Jesus. Então faça isso aí, nos ajudem a manifestar o reino dos céus aí. Deus abençoe grandemente a sua vida. Boa semana para você, aproveitem o final de semana. Pessoal, não faltem nos cultos aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz do Senhor Jesus.